Oi pessoal, aqui é o Davi, leiloeiro da Alfa Leilões. Vamos continuar juntos conhecendo o leilão de verdade. O que acontece se o proprietário do imóvel leiloado tiver muitas dívidas? Bom pessoal, o tema de dívidas do imóvel e responsabilidade do arrematante com essas dívidas é muito recorrente na prática dos leilões e nós até já temos um vídeo sobre esse ponto especificamente. Vamos deixar aqui no card para você conseguir assistir esse vídeo. E se está curtindo o nosso conteúdo, se está gostando, já vai deixando aqui o seu comentário, já compartilha esse vídeo com alguém para que outras pessoas também conheçam o leilão de verdade. E também se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ir recebendo notificações sempre que tiver um vídeo novo. Como eu já disse, nós temos um vídeo aqui em que a gente fala sobre as dívidas existentes ali nos imóveis leiloados e você vai poder conferir esse vídeo. Mas hoje nós vamos explicar, vamos tirar as dúvidas referentes à figura do proprietário do imóvel e vamos fazer algumas distinções jurídicas que vão deixar vocês muito seguros para participar conhecendo o leilão de verdade. Então, primeiramente, quem é o proprietário do imóvel leiloado? Como vocês sabem, existem dois grandes tipos de leilões: leilão judicial e leilão extrajudicial. O leilão judicial acontece como uma fase do processo judicial, ali normalmente dentro da execução do processo. Então, normalmente, o proprietário do imóvel será a pessoa executada desse processo. É a pessoa que tem uma dívida ajuizada que está sendo cobrada e o juiz, condutor do processo, determina a venda em leilão público e nomeia um leiloeiro para conduzir o leilão desse imóvel, para que seja vendido e para que venha dinheiro ao processo para satisfazer a dívida. Então, quando a gente estiver pensando em um leilão judicial, normalmente o proprietário do bem é o executado do processo. Mas também existem outras situações jurídicas que permitem o leilão de um bem, mesmo que esse bem não seja da figura do devedor. Por exemplo, os bens do fiador. Os bens do fiador podem ser levados a leilão para satisfação de uma dívida, mesmo não tendo o fiador contraído essa dívida. Nessa situação, poderia ter se colocado como o responsável, como o fiador ali, como a pessoa que garantia a relação, normalmente uma relação locatícia. Mas existem também outras situações que podem levar o imóvel a leilão e que não são necessariamente uma dívida, como falamos agora do executado e da situação de fiança. Um exemplo seriam leilões decorrentes ali de relação familiar, por exemplo, um divórcio, ou até mesmo um inventário, em que seja necessária a venda do bem para ser partilhado entre os interessados. Então, sempre que a gente estiver falando de um leilão judicial, o proprietário do bem é ou o executado ou uma pessoa que tem uma relação ali com o processo e que enseja a venda pública desse bem. Se pensarmos em um leilão extrajudicial, normalmente a figura do proprietário será a pessoa que tomou um crédito junto a uma instituição financeira, dando seu bem em garantia, ou que tomou um crédito justamente para comprar o imóvel. E por ocorrer uma situação de inadimplência, ele acaba perdendo esse imóvel e a instituição financeira chama um leiloeiro para conduzir o leilão de forma extrajudicial. E agora que você já sabe quem é o proprietário do bem que está sendo levado a leilão, você sabe que pode existir diversos tipos de dívidas. Pode existir dívidas sobre o imóvel que está sendo leiloado e podem existir dívidas de caráter pessoal do proprietário do bem. De modo geral, o interessado, o arrematante, não precisa se preocupar com dívidas que tenham sido contraídas em caráter pessoal, por exemplo, como contas de consumo. Então, se o imóvel tem ali uma conta de luz, uma conta de água, você, arrematante, não vai precisar se preocupar com isso, porque essa é uma dívida que vai ser cobrada pessoalmente no CPF da pessoa que contraiu essa dívida. Então, ao arrematar esse imóvel, você não terá relação, não terá responsabilidade com essas dívidas. Por outro lado, podem ter outras dívidas diretamente relacionadas ao imóvel que será leiloado.
como penhoras de outros processos, por exemplo, processos trabalhistas ou processos em que o mesmo proprietário figure também como executado e exista outro credor buscando a satisfação do seu crédito. E aqui o importante destacar é que ao participar de um leilão, seja ele judicial ou extrajudicial, o arrematante não assume relação jurídica com a pessoa que está perdendo o imóvel, com o antigo proprietário. O arrematante entra no leilão público e faz a arrematação. Está ocorrendo uma venda forçada e não uma relação jurídica entre o arrematante e o antigo proprietário do bem. Então, a regra é que o arrematante não assuma nenhum tipo de dívida, mesmo aquelas relacionadas ao imóvel. Então, se por exemplo você estiver consultando o edital de leilão aqui da Alfa Leilões de um leilão judicial, por exemplo, pode existir ali a informação de penhoras existentes sobre o imóvel, pode existir indisponibilidades determinadas ali pela Justiça do Trabalho ou por alguma outra jurisdição e no primeiro momento você pode se assustar, porque por vezes podem existir dezenas de informações de outros credores, mas o importante é você saber que, ao arrematar um bem, você não assume uma relação jurídica com o antigo proprietário. Logo, você não se vincula às dívidas que ele existia, sejam aquelas de caráter pessoal ou sejam aquelas de caráter real, relacionadas ao imóvel que está sendo leiloado. Então, mesmo que ele tenha outros credores com penhora, mesmo que ele tenha credor trabalhista com indisponibilidade de bens, mesmo que exista débito tributário sobre o imóvel, mesmo que exista débito condominial sobre o imóvel, nada disso vai ser imputado ao arrematante. Então, mesmo que você olhe e veja um cenário com diversas informações de dívidas, você não precisa se preocupar com isso. Isso não é um problema. O único reflexo que isso traz para o leilão é que o leiloeiro, no momento de realizar o leilão, precisa levar ao conhecimento de todos esses interessados que a venda pública vai ser realizada. Então, você pode conversar com o leiloeiro para saber se foram feitas essas cientificações. Você pode olhar os autos do processo judicial para ver se há ali informação da cientificação de todas essas pessoas, porque uma vez cientificadas essas pessoas, elas poderão vir ao processo e pedir o que entenderem que tem direito. Aí como acontecerá? Havendo arrematação, você arrematando o seu cliente, arrematando esse bem, o dinheiro que será colocado no processo em virtude da arrematação será distribuído a essas pessoas com os critérios definidos pela lei e analisados pelo juiz do caso, no momento chamado de liquidação do processo, em que ocorre a formação do concurso de credores. Então, todos os interessados, ali, todas as pessoas que entendem que devem levantar valores nesse processo, vão levar suas pretensões ao processo e o juiz vai distribuir esse valor da forma adequada nos termos da lei. Mas você, arrematante, não tem nenhuma responsabilidade com essa fase processual. Então, tendo a certeza de que o leilão foi conduzido de forma adequada, levando-se ao conhecimento de todos os interessados sobre as datas em que o leilão seria realizado, você, arrematante, não terá nenhum problema com isso. Existem exceções? Sim, são poucas, mas existem. Por exemplo, existe ainda alguns juízes que determinam que o arrematante se responsabilize por débitos condominiais, mesmo havendo no Código de Processo Civil uma disposição referente à subrogação desses débitos. Se essa informação estiver contida no edital, ela precisa ser levada em consideração por você, interessado, para que você faça seus cálculos e verifique se com o valor trazido pela venda em leilão será suficiente para pagar esse débito ou se, não havendo dinheiro para pagar tudo, se a parcela que você, arrematante, poderá ser responsabilizado é compatível com os cálculos que você efetuou, se ainda se mostra uma arrematação vantajosa para você. Sobre esse ponto também já temos vídeos tratando de todos os débitos que podem incidir sobre o bem. E no caso de leilão extrajudicial, que é regido pela Lei 9.514 de 1997, ou seja, aqueles decorrentes de alienação fiduciária, a regra é que todos os débitos sejam pagos ali no momento da consolidação da propriedade. Então, quando o imóvel for levado a leilão, em tese todas as dívidas relacionadas ao bem estarão quitadas. Atenção, nesses casos, entre o tempo entre a consolidação da propriedade e a realização do leilão. Pode ser que nesse período surja ali
valores a serem pagos a título de tributos, valores relativos ao débito condominial, e sobre esses pontos, ou seja, débitos que nasceram depois da consolidação da propriedade, precisa existir disposição específica no edital de leilão sobre quem será o responsável por esse pagamento. Se o responsável for o credor fiduciário, você poderá ficar tranquilo. Uma vez arrematado, esses valores serão quitados e você receberá o imóvel livre de ônus. Se a responsabilidade for imputada ao arrematante, você precisará levar em consideração esses valores no seu cálculo. Então, agora que você já sabe que você arrematando em leilão, o seu cliente arrematando em leilão, não há relação jurídica entre o arrematante e o antigo proprietário, mas sabendo também analisar as exceções e sabendo analisar a regularidade do leilão para poder fazer uma boa arrematação, vamos falar agora sobre suas obrigações como arrematante depois da arrematação. Uma vez arrematado o bem, no leilão judicial, é lavrado o auto de arrematação, que vai ser assinado pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo juiz, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil. Com essas 3 assinaturas, a arrematação é dada por perfeita, acabada e irretratável, ou seja, esse é o momento em que o arrematante passa de fato a ser proprietário juridicamente do bem. Existe ali um prazo de impugnação que a gente já tratou em vídeos anteriores, mas o que importa para este momento, para este vídeo, é que com a assinatura do auto de arrematação, o arrematante passa a ser o proprietário jurídico do bem para todos os efeitos, para o bem e para o mal. Então o arrematante passa a ser proprietário, poderá gozar e usar desse bem, mas já passa a ser o responsável pelos débitos condominiais que incidirão sobre esse bem, também referente aos débitos tributários e eventuais outras contas de consumo que venham a ser contraídas ali para a manutenção, para a gestão desse imóvel. Então, no momento da assinatura do auto de arrematação, todas essas obrigações já são imputadas ao arrematante. Em alguns casos, nós vemos que quando acontece ali uma demora entre a assinatura do auto de arrematação e a efetiva tomada de posse do arrematante, há juízes que permitem que a assunção dessas obrigações ocorram posteriormente à efetiva tomada de posse, ou em alguns casos, a expedição da carta de arrematação, mas essa situação só é possível ser aferida no caso a caso. Então, como regra, leve em consideração que todas as obrigações posteriores à assinatura do auto de arrematação serão de responsabilidade do arrematante. E no caso específico, se houver alguma situação que você possa fundamentar e pedir a prorrogação da data de assunção dessas responsabilidades, caso isso venha a ser deferido pelo juiz, será mais uma vantagem para você. Caso não seja deferido, você já fez as contas da forma mais conservadora e isso não prejudicará a sua arrematação. Da mesma forma, no leilão extrajudicial, uma vez lavrada a ata de leilão positiva, será lavrada também a escritura pública de compra e venda e os débitos posteriores ao momento da arrematação já poderão ser de responsabilidade do arrematante. Bom, pessoal, então concluímos este conteúdo deste vídeo, que, lembrando, é complementar ao vídeo que já fizemos sobre os débitos do bem. Assista esse vídeo e, se está gostando do nosso conteúdo, já deixa aqui o seu comentário, deixa a sua sugestão e vamos juntos continuar construindo aqui o nosso canal, levando conhecimento, conteúdo relevante para todos os interessados. E se gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e também compartilhe esse vídeo com outra pessoa que, igualmente a você, vai gostar de conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre o leilão de verdade. Até a próxima!